Mas eu acho que eu cheguei a falar, né? Sobre escatologia, alguma coisa sobre essas guerras que está tendo atual, eu cheguei a falar alguma coisa? Não. Foi lá na de Jesus que eu comentei? Você falou um pouco aqui falando que não tem nada a ver. Exato. Não, irmão, não cai nessa lado desse povo falando que Armagedon não tem a ver com Armagedon, nem muito menos Gog e Magog. Armagedon é Apocalipse 19, Gog e Magog está lá já no 20, irmão. Não tem nada a ver as guerras atuais que estão acontecendo. Elas nem são princípio de Deus. Vai falar para o irmão que está do lado assim, essas guerras nem são princípio de Deus. Nem são princípio de Deus. Porque é como se fosse um princípio do princípio das dores. O que é o princípio do princípio das dores? É um exemplo do que vai acontecer em forma maior. Então ainda vai ter coisas mais. Lembra lá da aula que eu falei sobre eu cheguei a falar sobre a figueira? Contagem, uma geração, foi aqui não tem como fugir disso, foi a parte do arrebatamento. Foi até que ele começou a fazer as contas ali na lousa. Lembra das contas, 1948, que o Oswaldo Aranha, que era um brasileiro, ele deu voto de Minerva para o reconhecimento da nação de Israel como nação. A partir dali é a figueira florescendo. Então, ele falou que não passaria aquela geração, a geração da figueira. Então, nós fizemos conta, a geração pode dar 70, pode dar 80, porque Davi falou o quê? Uma geração, ou quando ele fala sobre, dura 70, 80 anos. Passou disso? Cansaço e fado. 70, 80 é o máximo da geração na mente de Davi. Mas você não pode esquecer que lá em Noé foi 120. Então você pega de 1948, põe aí, quem está com conta aí, calculadora. 1948 mais 70. 2018 já passou, sim ou não? Sim. Faz parte dessa conta? Não. Então 80 vai para 2028. Já aconteceu? Não. 2028, eu não estou marcando dia nem hora de vinda de Jesus, tá, irmão? Não cai nessa bobeira não, porque essa rua escura é dos testemunhos de Jeová, é dos adventistas, é de todo herege. A gente não pratica essa idiotice. Então para que serve essa contagem? Para você saber quando que vai começar o princípio das dores. Essa parte eu já estou entregando um pouquinho mais do que na aula. É isso aí. A aula é assim. Sempre tem uma coisa a mais para falar. Então, e aí quando é possível 2028, vai falar, o pastor Cleber falou que 2028 começa o princípio das dores. Eu não estou falando isso. Porque além da geração de 80, pode ser que tenha uma geração de 120. De repente, o último da geração completa 120 anos. Você vai saber quem é esse cara? Quando que ele completou 120 anos? E aí, quando isso acontecer, vai começar a contagem do quê? Do princípio das dores. Então, 2018 não foi, porque não começou o princípio das dores. Tudo que é do princípio das dores do texto de Mateus 24 é em larga escala em todo o mundo. Fala comigo, larga escala, todo mundo. Então, tudo que tem acontecido não foi em larga escala, não foi no mundo inteiro. Então, são só amostras do que está por vir. Ainda não é nada do que está escrito lá em Mateus 24. Diga assim, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Porque aí você vê os bobão de internet, os caras até abrem selo de cavaleiro. Tudo idiotice. Não estamos no Armagedon, não estamos na Batalha de Gog e Magog. Armagedon é Apocalipse 19 e Gog e Magog, Apocalipse capítulo de número 20. Obrigado. Então daqui a pouco nós já vamos começar a fazer a leitura. Para lembrar o gráfico da escatologia, eu já vou pular a parte da graça aqui, porque
não faz sentido a gente ficar colocando ele, a gente já sabe. Eu vou pular a parte do arrebatamento? Não, do arrebatamento eu vou deixar aqui. Então, estamos aqui, ó. Subimos no arrebatamento. Vai, fala comigo, arrebatamento. Arrebatamento. Então, aqui é o arrebatamento da igreja. Quanto tempo nós temos do período de grande tribulação? 7 anos, 3,5, 3,5. 7 anos. Dividido em De 3,5. GT. Qual é a divisão? 3,5. Vamos forçar a moringa, porque vocês são já. Ó, vamos lá. 3,5 mais 3,5. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Ficou parecendo um 9, mas você sabe que é um 5. Esqueça isso aqui. Eu. Ó, Daniel, não vou assumir ele. Tá bom. Aí. Vai, ó. Vamos lá. Vamos forçar a cabeça de vocês para lembrar que nós já temos passado por aqui. A igreja subiu. Vai ter 7 anos de grande tribulação. 3 anos e meio e 3 anos e meio. Um evento que separa os 3 anos e meio dos outros 3 anos e meio. Abre todos os seus? A vinda. A vida de Cristo. Tem que saber Que Cristo vai vir. Eu quero saber o que separa os 3 o seu. anos e meio iniciais dos 3 anos e meio finais da grande tribulação. A falsa paz? A falta paz que vai A acontecer. falsa paz é a caracterização da primeira metade. O que caracteriza a primeira metade? Eu acho que essa Falsa. Quem vai trazer a falsa paz? O cavaleiro lá. O anticristo, que é o cavaleiro Esse daí que você tá lembrando. branco, Não, sim. que tem o arco na mão. Por que ele tem o arco? porque ele sai vitorioso. Porque ele tem o arco. Baixa com a irmã do lado, vai, fala, esqueceu, né? Esqueceu, né? Não, fala assim pra ele. É porque ele é covarde. É porque ele é covarde. Ei, O negócio dele é lançar dardo inflamado, então ele vem com arco. Mas o nosso, fala assim, não pode confundir. Não pode O confundir. primeiro cavaleiro Primeiro cavaleiro do selo, do selo, que é montado no cavalo branco, que é montado no cavalo tem branco, arco na mão, Que tem arco na mão. com o cavaleiro com o do cavaleiro Apocalipse 19. Do Apocalipse 19. Fala assim, primeiro veio o falso Cristo, Primeiro veio o falso e Cristo, depois veio o verdadeiro Cristo. depois veio o verdadeiro Cristo. Dentro da escatologia, porque o verdadeiro já veio primeiro, só que não foi recebido como Cristo. Então, Israel vai aceitar o anticristo, ou o falso Cristo, ao invés do Cristo. E aí só no final que eles vão reconhecer Cristo como verdadeiro. Diga amém. Amém. Então, ele usa arco do Apocalipse 19, tem espada na boca. Espada é para quem luta de perto, frente a frente. Glória a Deus. Você tá Aleluia. aí? Vai falar para o irmão que está dado, esse anticristo é um covarde. Esse anticristo é um covarde. Sem contar os desanos e as mentiras que ele vai usar para poder reinar. Diga amém, diga amém. Amém. Mas qual evento importante acontece aqui, ó? Com 3 anos e meio que separa a parte da falsa paz, que é um selo só. Não, tem gente ensinando besteira por aí, ensinando que na primeira parte é mais de um selo aberto. Não, só o primeiro selo, só o primeiro selo, ele toma conta de todos os 3 anos e meio primeiros. Que ele é a falsa paz. 3 anos e meio de falsa paz. Um selo só aberto. Vamos lá. O que acontece aqui, irmão? Todos vocês, Força Moringa. O que vai fazer? O que vai acontecer para que ele se revele como O anticristo. o verdadeiro anticristo? O que vai acontecer para que ele tire a máscara de bonzinho para que continue? vai quebrar
Isso. Vai quebrar o pacto, vai quebrar a aliança, porque ele faz um pacto com eles. É um pacto de 7 anos, e quando é 3 anos e meio, que está lá no livro de Daniel, quando é os 3 anos e meio, ele quebra o pacto, ele vai cortar o sacrifício e os manjares. Vai cortar a oferta de sacrifício, vai cortar a oferta de manjares, e aí Israel vai se virar contra ele. Diga amém. Amém. Lembra a ferida mortal que ele vai receber? Sim. Por causa disso? Mas o que vai fazer isso acontecer? Porque eu ainda não cheguei na resposta. Vai acontecer isso, mas o que faz isso acontecer? Qual é o motivo que fará isso acontecer? Vocês estão esquecidos, hein? A coisa é você. E ó, Tem a ver com os cavalos? Tem a ver com os mortos vamos fazer um pouquinho menor. Ó, aparecer? fala, Zacarias 8. a Nova Jerusalém vai ter que entrar, certo? Vamos lá. Vai, fale comigo assim: a vinda de Cristo é diferente. Do que a maioria das pessoas pensam. Do que a maioria das pessoas pensam. Porque a santa cidade que João viu, a Nova Jerusalém Celestial, ela vinha descendo do céu como a esposa ataviada para o seu marido. Ela já vinha descendo nos dias de João. Vai, fala para alguém: ela está descendo faz tempo. Ela está descendo faz tempo. Só que ela não está com pressa, porque existem acontecimentos proféticos que precisam acontecer antes dela chegar no lugar de destino dela. Certo. Qual é o destino dela? Tá com a coisa em vocês, viu? Eu ia falar a região celestial. É porque vai ter a briga, não vai? Dos principais, potestades? É isso aí. Você acertou. Ele não manda agora. Hã? Acertou. Tem, sempre tem. Ai, Mas é porque vocês não estão forçando a mente, vocês têm que forçar a mente, né? Lembrar da aula. regiões A celestiais. cidade tem que entrar nas regiões celestiais. Todo mundo E vai não só nas regiões celestiais, ela vai entrar na atmosfera, por meio das regiões celestiais. Fala assim: ela ficará visível. Ela ficará visível. Eu ainda não dei o texto que ela vai ficar visível. Está em Isaías, e eu falei para vocês pesquisarem. E ainda não apareceu ninguém com esse texto. Ele está lá em Isaías, ele está lá falando que sobre toda, não vou falar do texto como está, que vocês vão olhar no WhatsApp. Mas sobre todo monte haverá proteção. Só que ela fala que a cidade vai estar em cima. No texto de Isaías, é muito claro, irmão. Está claríssimo, fazendo sombra. Se está fazendo sombra, tem que estar em cima, meu irmão. Glórias a Deus. Cássio, procure esse texto. É um desafio para você. Eu tô tentando aqui, Procura só aí. que tá. do Google. Amém. Estou tentando. Leia Isaías. Leia assim, ó. Já leu o texto assim, ó, corrido assim? Só para procurar o que você está tentando achar? É fácil de fazer. Vai. Então, fala assim: a cidade vai entrar nas regiões celestiais, vai aparecer na atmosfera. Ela vai tomar o lugar do sol, da lua, das estrelas. Lembra o texto de Zacarias? Zacarias, esse daí eu tenho certeza que todos vocês lembram. Então, quando ela entrar, vai tomar o lugar do sol, da lua, das estrelas. Ela vai ser o centro das atenções. Glória a Deus. Diga glória. Glória a Deus. Isso eu estou falando quando ela chegar no seu lugar definitivo, porque vai ser para o milênio. Ela vai chegar ali no meio, quando começar, para começar a batalha da Armagedon, ela já vai estar visível. E aí vai começar o milênio com ela quando terminar a batalha da Armagedon. Diga Amém. só que isso, para acontecer, precisa acontecer uma coisa aqui no meio do caminho. Aqui, ó. Fala assim: 7 anos. 7 anos do arrebatamento. do arrebatamento. Da batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. São 7 anos de uma para outra, irmão. Do arrebatamento, a subida para chegar. A batalha do Armagedon são 7 anos. 7 anos. Eita. 7 anos.
Com 3 anos e meio, vai acontecer algo nas regiões celestiais. O que vai acontecer na região celestial? É guerra, não? É Miguel. Miguel. Glória. A Carol tá salvando vocês hoje, viu? Estou salvando vocês de levar canetada. Guerra Mundial. É porque hoje eles são time. Guerra Mundial, é Apocalipse Todo 13. mundo virou um santo porque você chegou aqui. Todo mundo virou um santo. É Apocalipse 13, né? Hã? Apocalipse 13? É 12, né? 13? Não, Guerra 12. Mundial. 12? Não, Guerra Mundial. Que Guerra Mundial? Guerra Mundial, guerra. Guerra Mundial, sim. Batalha do Armagedon. Batalha Batalha do Guerra Armagedon é Mundial. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Não existe isso no Apocalipse. Não tem isso. Apocalipse 13. Não vamos. Eles só sabem rir em vez de falar. Volte pra lá. O que está acontecendo, irmão? No meio, antes dela posicionar no lugar. Com 7 anos depois do arrebatamento, isso aí, com 7 anos depois do arrebatamento da igreja, ela tem que estar no lugar dela fixada. Nas regiões celestiais, tomando o lugar do sol, da lua, da atmosfera, das estrelas, fazendo o papel dela, sendo luz para as nações, porque no livro está escrito, que as nações andarão na sua luz. Glória a Deus. Não existe luz embaixo, a luz é em cima. Aleluia. Mas tem uns teólogos que é só a luz embaixo. É colocar Jerusalém na Jerusalém que é ele. Só que eles esquecem, lembra lá da aula de Gálatas? Lá Jerusalém celestial. Mas celestial não pode ter terra. Ou era do céu ou era da terra. Glória a Deus. Vamos lá. Eu já dei o desafio, vocês têm que achar esse texto aí. Bom, não me dê esse texto de graça. Se no final ninguém achar, eu dou. Mas eu quero que você se esforce e ache. Não me dê esse texto, eu tive que ir na raça buscar. Eu tive os professores de vergonha, tudo eles têm na nossa. Eu só queria você. Então vai ter que ter o que você disse? Limpeza. Por quê? O que está acontecendo hoje nas regiões celestiais? Potestade, principados. Então os demônios, vamos falar demônios, vai falar demônios, porque lá eles não são demônios, falar nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Eles são Anjos caídos. Agora, o Espírito unissolantemente, na verdade, isso, nas regiões celestiais eles são anjos caídos. Quando eles vêm para a terra, eles são espíritos imundos ou demônios. Mas lá eles são anjos caídos. Então vai ser feita a limpeza das regiões celestiais. Quando for feita a limpeza das regiões celestiais, eles vão cair onde? Na terra. Aí vamos ver de novo o texto lá, vamos ver de novo. Eu estou dando a recapitulação, preparando vocês para a possível aula de hoje. Eu não vou lá nas tabelas. Hoje tem batalha da Armagedon aqui. Eba. Ah, não, vai falar 18? Não, vai falar 12, 18 não, né? Apocalipse 12. Por isso mesmo. Apocalipse 12. E uma batalha no céu, Miguel e os seus anjos. Com certeza eu vou falar. Não, 18 não. Vai lá. 12:9. Leia, Carol. Eita. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Continua?
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do teu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Eita. Agora, meu irmão, na minha canção, né? Ah, não. Humilha nós mesmo, vai. E sabendo que tem curto tempo aí na eternidade. Nossa. O tempo que ele tem pouco não é o tempo do Cronos, é o tempo da eternidade. Porque ele é um anjo, ele não vive debaixo do sol. Meu Deus. O tempo dele está se virando na eternidade. Ele fala que tem que correr, apressar os propósitos. E aí tem gente que quer colocar esse 12 do 7 da batalha que Miguel lançou junto com seus anjos, a Satanás e seus anjos na terra, lá antes que aquela, irmão. Como isso? Se aqui tem os irmãos que eram acusados de dia e de noite e que eles tiveram que vencer pelo sangue do Cordeiro, qual que alguém pode pegar esse texto e colocar lá atrás? Verdade. Porque eles não conseguem separar a parte do 12:3 da parte do 12:7. Forte. Eles não conseguem interpretar corretamente esse texto. Aí ele faz a cavalice de colocar essa batalha lá atrás. Fala, não foi lá atrás. Não foi lá atrás. Eu já deu impressão, que lá atrás o que aconteceu? A rebelião de Lúcifer, que a gente chama de Lúcifer, a maioria do céu chama de Lúcifer. Lúcifer foi Jerônimo que colocou lá no lugar para não tem nada a ver. Não existe na Bíblia. O Luzero que caiu, então, quando ele se rebelia, ele é chamado de dragão, ele pega com a sua cauda terça parte das estrelas. É o único texto que ele descobre. A porcentagem de anjos rebeldes é esse texto, é o único. Não. Então, com essa terça parte, quando nasce o varão, ele lança as estrelas na terra para perseguir o varão. Então, todas as vezes que você vê isso, ele não está nem se referindo ao momento da rebelião em si. Ele faz lembrar da rebelião para que saibam que essas estrelas que são anjos caídos são enviadas à terra com propósitos de Satanás, porque é ele que lança para sua causa. Amém. Não é Deus lançando eles na terra, o diabo não caiu na terra, ele caiu por terras, como já sabe disso. Beleza, não teve Big Bang. Fala para quem não quer falar, não teve Big Bang. Não teve Big Bang. Por causa de queda do diabo. Por causa de queda do diabo. Esquece a ironia do diabo. Esquece esse negócio, cachaça demais. Então, diga amém. Amém. Pois bem, está aqui. E aí no versículo 12, aonde que ele foi lançado? Porque foi dito, ai dos moradores da terra e do mar. Então, onde que ele foi? Os demônios? Terra. Onde está? Aí o 12:18. Só ainda tem 12:18? Vê aí, por favor. Qual que é a sua? Não precisa nem entender, só nem entender. Qual que é a sua? Então, o dragão Ele veio. Tem texto crítico. Agora vai, você tem uma corrigida aí? Existe corrigida? Almeida Fiel. Pastor, aqui no Eu sou fiel. texto fala assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi Eu subir. Não, aí ele já vai falar da besta que subiu do mar. Então, aí ele fala assim: e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. É outra coisa. A do Monte Cristo também tem. Mas a minha tem 18 também, então eu coloquei. Eles também têm. Então, Eu coloquei! Essa é a minha A minha nem que fala.
A dele tem 13 18. Não, eu sou fiel e a minha não tem. Ou 12 18. Então, dragão. Aí quem na sua vida não tem 12 18? A do Chicão não tem, a da Janine não tem, a da Solange não tem, a da Carol não tem. Nossa. Olha lá, 12 18. Cadê o trigo? Vem aqui, Carol, já que a sua vai. Nossa. 12 18. E o dragão E o dragão fixou-se sobre a areia do mar. Acabou. Vai, de novo. E o dragão Esses dois aqui tem que ouvir que eles não param. Vai. E o dragão fixou-se sobre a areia do mar. Não, onde que o dragão foi? Sobre a areia do mar. Por quê? Porque ele foi lançado na terra e no mar. E por que ele fixou-se com a sua voz na areia do mar? Qual é o propósito? Pra entrar no Leviatã. Pra ir dentro do Leviatã chora. É isso aí. E ela que falou assim, eu não vou falar mais. Ajuda, vocês comemoram, mas vão parar pra falar. Tem bastante coisa pra falar hoje. Vai, como que tá esse dragão no meio dos mares hoje? Adormecido. Parece rochas. Parece o Rochas. dinheiro do dragão. Vedrejado. Que já mostrou pra nós. Tá pertinho do Brasil ainda. Sabe essa coisa ruim. Atravessa estados, né? Eles pensam, Barão. Eles pensam que é rocha, de toda parte de você assim. E é o dragão que Jó fala, adormecido no meio dos Tá bem no profundo do esperando o dia. Fala que dia? Que dia? Vontade de dia. Que dia? Falou o dia do final da batalha do Magedon. O dia da Vamos falar agora no final dessa aula, porque essa parte eu pesquisaria se vocês mais querem. Tem que dar continuidade agora. Ainda tem graças para ser falado. Diga amém. Amém. Então, aqui foi a segunda parte. Segunda parte. Todo mundo junto, segunda parte. Segunda parte. Tribulação. A grande tribulação. Vai continuar a abertura. Vai continuar a abertura. De 6 selos. De 6 selos. De 7 trombetas tocadas. De 7 trombetas tocadas. De 7 taças da ira derramadas. De 7 taças da ira derramada. De lambuja. De quem? De lambuja. De lambuja. 3 anos. E ainda 3 mais. Eita, meu Deus, quer estar aqui não. Obrigada, viu? Isso aqui é o conteúdo total da grande tribulação. São 7 selos abertos. Que 7 selos abertos significa o quê? Estava... Não, os caras não. Fala isso, não vou ficar com raiva, tá? Não, eu tô dizendo que ela minha boca agora. Escapou. Né? Vamos lá. Vai. Fala assim, vocês já deviam dar fera nessa parte que eu já falei há 7 anos. Ai, então nós só tá errando agora, calma aí. Vai. Fala comigo. Declaração. De guerra. Contra o conselho. Contra o conselho. Na hora da abertura do primeiro selo, quando vai começar antes de abrir o selo, o que significa a declaração de guerra? Porque o livro selado é o livro de compra e venda da terra, que foi gerado no mundo espiritual quando Deus se vendeu lá no Éden. Agora Então, quando o cordeiro que veio como parente vingador, porque ele já veio como parente vendedor, ele já pagou o preço parou na mão do juiz que é Deus, e aí Satanás, porque não ficou com o preço de sangue, foi para Deus, ele quis dizer, eu vou também sair. Então por isso você tem que expulsar demônio. Glória a Deus. Por isso você tem que curar enfermo. Por isso que você tem que anunciar o reino de Deus. Onde você vai, você implanta o reino de Deus. Você joga fora o reino das trevas debaixo do poder. É debaixo do poder do Espírito que nós pregamos o Evangelho. Glória a Deus. E aí o reino das trevas vão sair e o reino de Deus vai ser instalado. Parcialmente.
Porque instalar literalmente vai ser muito grande. Mas enquanto é o tempo da igreja, na graça aqui, fala assim, temos que fazer o nosso papel. Temos que fazer o nosso papel. Mas aí, como parente vingador, ele vai abrir os seus, que é Isaías 61. Isaías 61, verso 2. O ano aceitável do Senhor, que é a graça. E o dia da vingança do nosso Deus, que vai começar com a abertura dos seus. Amém. E aí ele deixou de ser parente, ele mudou para ser parente Vingador. e agora ele começa a declarar guerra contra Satanás e os demônios que estão agindo na terra. E contra todo o reino das trevas que foi instalado na terra. Por isso que vai ser primeira, quarta parte, lembra que vai ser primeira, quarta parte atingida, depois terças partes toda hora sendo atingida com os juízos de Deus. Amém. E aí vai acontecer isso, está aqui para cá. Então, fala comigo, 7 selos. 7 selos. Declaração de guerra. Declaração de guerra. Fala comigo, 7 trombetas. 7 trombetas. Anúncios. Anúncios. Juízos que virão. Os juízos que virão. Taças derramadas. Taças derramadas. As iras em si. As iras em si. Então, é o remidor que virou vingador, ele está falando com você não quer sair do que eu já paguei o preço? Então, estou declarando guerra agora. Eu vou abrir o Senhor. Não vai ter como você escapar. E aí depois, ele começa a tocar trombeta, porque ele tem que avisar os moradores da terra. Glória a Deus. Aleluia. Os juízes que vão vir. Você olha para o céu e você fala, pastor, mas só os céus já são terríveis. Imagina os olhos. Mas ali é só a declaração da guerra, ainda nem começou a guerra. As trombetas que você olha e fala aqui, vocês lembram da aula passada das trombetas? Não foi um juízo sobre terça parte da terra, terça parte do céu. Meu Deus. Tudo terça parte. Aí você olha e fala, mas é muita coisa. Não é nada, não tem nada bem. As 7 taças que você derramar. Elas são o momento da maior ira do corpo. E aí ainda tem os 3 ais. 3 ais. Vamos lá. Agora nós vamos para a apostila, Carol. Esses 3 ais aí. Na grande tribulação. O terceiro, na apostila aqui, eu preciso fazer uma alteração aqui, porque eu descobri mais uma coisa. Eu pus conforme tinham se ensinado para mim, entendeu? Mas aí eu achei um negocinho quando eu estava lá. Eu vou falar. Depois a gente fala pra ele. Fazer uma alteração na apostila quando eu fizer. Quando eu fizer toda a alteração nessa apostila, porque eu ainda tenho muita coisa para alterar, revisar nela, eu vou fazer o quê? Só para vocês, que são meus alunos no presencial. Só essas costumes aqui. Eu não tive ela, só esse pessoal. Vão receber ela revisada e atualizada. Eu sou o brother. Tem muito trabalho para fazer, não é? Eu não estou tendo. Mas agora que eu vou entrar de férias. Glória a Deus. Aleluia! Você já vai entrar de férias bonitinho. Primeiro dia eu já vou medir. Pode Já gastei todo o dinheiro das férias, irmão. Pagando dinheiro da resolver problema aí. Glória a Deus. Quero levantar agora a moeda. Aí, ó. Para poder fazer alguma coisa de bom. É isso mesmo. Vamos lá. Vai, Carol, 2,19. As 7 últimas pragas nas 7 taças da ira de Deus. Página 79. Ponto 2, verso 2,19. As 7 últimas taças nas 7 taças da ira de Deus, a continuidade da limpeza para que Cristo assuma os reinos que ele já conquistou, a limpeza final para a tomada de posse. Fala assim, as taças. As taças. Vai ser a limpeza final. Vai ser a limpeza final. Cristo tomar posse. Para Cristo tomar posse Do que é dele por direito. do que é dele por direito. Porque o preço já foi pago na cruz, lembra? A alma fala do preço pago pelas almas e o preço pago pela terra. Só tô dando Porque título. Adão se entendeu, entregou tanta alma quanto a terra.
Então Cristo pagou o preço pelas almas e pela. E aí, irmão, se o pessoal entendesse que Apocalipse não tem nada, irmão, não tem nada de complicadíssimo. Apocalipse não é um livro complicadíssimo. É um livro de revelação. Se você tiver Espírito Santo para te ajudar, você consegue entender facilmente. Mas precisa também Se esforçar. dos mestres que Deus colocou para a sua igreja. Verdade, vamos colocar a nossa igreja. Então, a questão é assim. Fala assim, todo livro do Apocalipse. Todo livro do Apocalipse é Cristo. é Cristo Tomando de volta. Tomando de volta o que que Adão Adão perdeu. Você Eita, poucos que implica seu livro de Apocalipse. Tá bom. Entendeu, mano? Você fala a verdade, não vira um pouco a chave. Um pouco assim, que aí depois você vai ver, não vai abrindo mais. Mas logo quando você vê a aula do Apocalipse, Cristo tomando o livro selado, que sempre teve, que é o livro selado, já muda a sua mente. Amém. Porque a maioria das pessoas na hora do livro selado ficam inventando história, porque eles não têm um texto bíblico para provar o que é. Aí fica inventando história. Mas aí quando você vai lá, pega toda a história, pega o Adão, pega a fala de Cristo lá na tentação, você vai lá no Antigo Testamento, pega a lei do parente Pega Jeremias. você vai lá, pega Jeremias, que tem todo o trâmite de cumprimento da terra, acabou assim. Ali acaba a dúvida. Você já descobre que é o livro selado. Quando você descobre que é o livro de cumprimento da terra, acabou o problema. Cristo está tomando de volta o que é dele. Olha lá, 15 do Apocalipse. E vi outro sinal no céu, e este sinal era grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois com elas a ira de Deus estará consumada. Apocalipse 15, 5 a 8. Depois disto olhei, e eis que o santuário do tabernáculo do testemunho abriu-se no céu, e saíram do santuário os 7 anjos, os quais tinham as 7... Segura. O tabernáculo que Moisés viu, irmão. Ah, lembrei agora. Faça tudo conforme o que te foi mostrado no monte. Faça tudo conforme o que foi mostrado no monte. O que Moisés viu no monte? O tabernáculo celestial. Faça o modelo revelado. Sendo revelado. O santuário do tabernáculo do testemunho. O testemunho é onde eu ficar com a aliança. Foi a pedra no céu. Presta atenção, meu Deus. E saíram do santuário os 7 anjos, os quais tinham as 7 pragas, e estavam vestidos de linho puro e branco, resplandecente, e cingidos. Veja que aqui são anjos, não são pessoas. O linho branco é justiça dos santos quando relacionado aos crentes. Aqui são anjos, tá? Opa. Ninguém confunde assim, vai. E cingidos ao redor do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 querubins deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, o qual vive para todo sempre. E o santuário se encheu de uma nuvem por causa da glória de Deus e por causa do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário até que fossem consumadas as 7 pragas dos 7 anjos. Só para mim ter certeza, que eu acho que eu fiz uma pula, né? Certeza, calma aí, irmão. A gente falou sim do primeiro ar. Falamos também do segundo ar também, né? Dos demônios lá. Voltando. É isso mesmo. Esse ponto que a gente tinha. Então agora, todo mundo já está sabendo que está acontecendo um movimento no céu para acontecer o quê? As taças serem Derramadas. E aqui é a parte do juízo mais severo.
2.20. A primeira taça. Juízo de chagas malignas nos adoradores da besta e da sua imagem, o que tem o seu número. Apocalipse 16, 1, 2. E ouvi uma grande voz que procedia do santuário, e dizia aos 7 anjos: Ide derramai as 7 taças da ira de Deus sobre a terra. Então foi o primeiro anjo, e esvaziou a taça sobre a terra, e uma chaga horrível e maligna que nasceu nos filhos dos homens que tinham o sinal da besta, e naqueles que adoravam a sua imagem. Fala assim, não vale a pena. Não Não vale vale a a pena. Adorador da besta. Ser adorador da besta. Então, se você ficar pagando tribulação, a primeira coisa que você tem que fazer é para onde? Um monte, oliveira, azeite. Eu tô falando palavras-chave pra eu tentar lembrar aqui. Fala assim, onde estão as olivas? Onde estão as olivas e as As vinhas. minhas. Daqui a pouco a gente vai falar do olho para tudo ver. Monte. Sério, eu não quero nada com vocês. Tudo. Mas se por acaso algum de vocês tem subido na verdade, A gente vai atrás das vidas, das vítimas, vamos ficar as plantações. Não fiquem, pelo amor de Deus. Você já viu como que vai ser esse momento. Então, 2.20, vai lá. De novo? 2.21. Agora é 21. Hã? Agora é 21. Ah, tá, achado. Bom, Segunda taça. você lembra que quando a água chegou lá na terra dos filisteus? Eles foram acometidos. Tinham 3 doenças. Pais. Rápido, sódia e... Olho? Não. Você sabe que os filisteus eles estavam afrontando a Deus com a situação da água, né? Sim. Eles levantaram. Não é pelo objeto em si, mas pela afronta a Deus. Diga amém. Amém. É a mesma coisa aqui, né? Pela imagem que eles adoraram em si, não porque somente eles adoraram a besta, a sua imagem e receberam o nome, mas porque isso é uma afronta ao Deus verdadeiro. Porque eles preferiram a tríade satânica do que preferiram as 3 pessoas da divindade. Estão aí? 2.21, vamos lá. Hoje nós vamos correr. Caça, não vamos correr. Eu quero que ficar na batata, não. Pelo menos um texto dela eu tenho que falar. A segunda taça. Juízo no mar. Mais um ataque ao Leviatã que está no meio dos mares. Apocalipse 16, 3. O segundo anjo esvaziou a taça sobre o mar, que se tornou em sangue como de alguém já morto. E todos os seres viventes que estavam no mar morreram. Segura aí. Então você tem primeiro os homens atingidos, os homens adoradores da besta atingidos por pragas. Segundo, você tem a taça esvaziada. No mar. Na onde? No mar. Fazendo com virar sangue. Torna como? Sangue de alguém Você morto. lembra por que é o sangue, né? Porque não acontece só aqui nas taças, também acontece. E é por quê? O dragão vai estar no mar. Ele vai ver com o sangue, mas não o sangue que ele derramava, porque antes ele derramava sangue e se aligava para derramar sangue. Agora quem está derramando sangue não é ele, E ele não vai gostar. mas ele vai estar no meio do sangue. O que ele vai odiar é que não é ele que está tendo esse poder de morte, porque ele achava que o poder de morte era dele, mas não era dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E onde está esse texto que fala que o diabo ficou com o período de tempo no reino da morte? Hebreus. O império da morte, o império da morte, que Deus ele fala aqui. Dois cafés, vai lá, Peraí. ó.
2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, quem estava dominando o império da morte era o próprio diabo. Então ele matava, ele derramava o sangue, ele se alegava, ele achava que o poderio da morte estava sobre ele. Mas quem foi que deu a sentença de morte para a humanidade, né? Não. Quem deu a sentença de morte para a humanidade não é próprio Deus. O dia que você comer, morre. Então a morte entrou no homem, na humanidade, não porque nós já aplicamos ele tem o império da morte, a gente fez a morte, claro, ele ficou no império da morte. Mas por quê? Porque o homem desobedeceu a palavra de Deus, mas quem prevaleceu foi a palavra de Deus. Então, assim, a palavra de Deus permaneceu no começo. A palavra de Deus permaneceu no começo. Ela permanecerá no final. E permanecerá no final. Amém. Glória a Deus. Todo o poder que ele teve durante todo o tempo de existência dele foi porque Deus permitiu que ele tivesse. Aleluia. E aí não porque Deus quis que ele tivesse. Porque foi literalmente uma permissão e não uma vontade. Diga amém. 2:22. A terceira taça, juízo sobre os rios e fontes de águas. Apocalipse 16, 4-7. O terceiro anjo esvaziou a sua taça nos rios e nas fontes das águas. Rios, fontes das águas. Lembra que nós estamos vendo que aconteceu a mesma coisa? E agora está vindo de novo. Mas lá é a terceira parte só. Agora. Aqui é tudo. E aquelas águas se tornaram em sangue. E ouviu o anjo das águas dizer: Justo és, ó Senhor. Justo és. Mas as águas estão sendo destruídas, meu camarada. Estão se Estão tornando se tornando sangue. sangue. Mas Deus é justo. Deus é justo. De novo, Deus é justo. Aleluia. Glória a Deus. Justo é, Senhor. Aquele que é e aquele que era, o santo, porque és justo, e julgaste essas coisas dessa forma, porque Olha por que o sangue está vindo. porque julgou. Dessa forma. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas, tu lhes deste este sangue a beber, e eles o merecem. Você não gosta de sangue? Leva sangue! Glória a Deus. Eu tinha que estar feliz aqui, porque esses profetas aqui são nossos irmãos, meu Deus. Meu Deus. E ouvi uma voz que vinha do altar e que dizia: Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, os teus juízos são verdadeiros e justos. A quarta taça, juízo através do sol. Isso aqui fala assim: os homens experimentarão. Os homens experimentarão o inferno. Quando eu estou falando do inferno, não. Você já sabe que inferno na Bíblia, na nossa tradução portuguesa, pode ser Hades ou Sheol, pode ser o Tártaro e pode ser o Geena. E o Geena, que é o inferno literal, que é o lago de fogo. As outras palavras foram traduzidas como inferno, mas não é o inferno literal, né? Que é o Geena. Então, tem inferno que está traduzido inferno, mas é o lado social, que é o lugar dos mortos, que é o lugar temporário, que é o CDP, até que haja o juízo final, e aí possam ser julgados e ser lançados no lago de fogo. O Tártaro é onde ficam os demônios, no nosso abismo. Todos os demônios que estão no nosso abismo. E aí, o Geena, que é o lago de fogo, o inferno final. Digamos. Amém. Então, quando essa praga acontecer aqui, que essa taça for derramada, eles vão sentir o inferno na terra. Deus vai dar uma amostra do que é o inferno. Antes deles irem para lá definitivamente. Uma amostra. Juízo através do sol, a fim dos homens provarem o inferno antecipadamente. Este é o terceiro ai. Então, agora a gente fala para mim. Fala por quê? Por quê? Porque não é o terceiro ai. Isso aqui eu tinha colocado da forma que o Modesto ensinou. Então eu coloquei
tinha que colocar também, porque fazia parte da apostila, se eu colocasse algum outro lado, eu ia ser um reprovado. Ia mudar. E aí, antes de eu passar a apostila para frente para você, no meu tempo eu fazer a edição. Qual é a edição, pastor? Qual é a edição? A edição que a gente já leu o texto aqui, Daniel 6, da apostila. Apocalipse 12, você leu ele e você não percebeu. Os dois primeiros ais estão no capítulo 9, nós já vemos estar na apostila, mas o terceiro ai, depois eu vou fazer isso no meu falar, ela não está no capítulo que nós estamos lendo agora da apostila. Está no capítulo 12. No 12? No 12, verso de número 12. A gente já leu, a gente nem percebe direito. Verso de número 12. O terceiro ai entrou sem ninguém perceber. De novo. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós. Depois que chegou os 3 reais, foi 2 do capítulo 9 no capítulo 12. Acabou. Você tem que pegar o detalhe. Mas fala para o irmão que está do lado. Fala, é você que tem que pegar o detalhe. É você que tem que pegar o detalhe. Isso aqui é o que eu falo para os irmãos. Todo professor pode errar. Porque eu não aprendi com qualquer professor por aí, não. Eu aprendi com os melhores, eu falo aqui sem medo de errar. Na escatologia eu aprendi com os melhores do Brasil. O velhinho é o melhor dos melhores. Não tem para ninguém. Escatologia no Brasil não tem. Eu não vou falar nomes importantes que existem em escatologia no Brasil, porque senão eu tenho que ficar editando vídeo depois. Eu estou cansado de fazer. Mas esse camarada que escreveu essa Bíblia aqui, ó, não tem para ninguém. Não tem. A escatologia não tem. E eu aprendi com um dos melhores alunos dele também. Melhores. Mas mesmo assim falou. Só que aí eu estou lendo um dia e eu encontrei mais. E o Espírito Santo vai naquela não, vai estar aqui. Ele está disfarçado, mas por que ai? Pergunta. Por que ai? Porque ele tem pouco tempo na eternidade. E agora ele vai começar a fazer de tudo para prejudicar todos os que servem Cristo na terra. Que vão ser os mártires da tribulação. Então, vamos lá, voltando. Então, vocês já sabem que esse não é Um ai. o terceiro ai, não faz parte dos ais. É só a quarta Mas o povo vai explicar Ah, com certeza. não faz parte dos 3 ais que é mencionado pelos anjos lá. Mas o povo vai dar umas gritadas de ai na terra. Apocalipse 16, 8, 9. O quarto anjo esvaziou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que atormentasse os homens com fogo. E os homens foram atormentados com altas temperaturas, e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, mas não se arrependeram para lhe darem glória. Então, qual era o objetivo de Deus ao enviar as pragas? Se arrepender. Que eles percebessem o juízo vindouro. Fala assim, Deus sabia. Deus sabia. Esse povo não se arrependeria. Esse povo não se arrependeria. Mas mesmo assim ele exerce a sua misericórdia. Mas glória a Deus. Porque ele é misericordioso. Aleluia! Tadinho, se irá no meio da ilha, ele lembra da misericórdia. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Esse é o nosso Deus, irmão. Até quando ele está agindo por ele, ele ainda mostra a face da misericórdia dele. Verdade. 2:24. A quinta taça, juízo sobre o trono da besta. Aí começará a cair o reino do anticristo. Então, com esse juízo, o reino do anticristo começa a desmoronar. Apocalipse 16, 10, 11. Olha onde cai o juízo. Olha onde cai o juízo. Caiu nessa hora porque Deus quis, irmão. Ele podia ter feito
lá no começo, mas não quis fazer aquilo. Vai. O quinto anjo esvaziou sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se cobriu de densas trevas. E os homens mordiam suas próprias línguas de dor, e blasfemaram contra o Deus do céu, por causa das suas chagas e por causa das suas dores. Mas não se arrependeram das suas más obras. Um povo duro de coração. Por isso que o texto que nós temos lá no Apocalipse, não lembro se é 18, Psicopata. 18, nós também temos. Mas que vai falar daqueles que não foram escritos no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Tem um que fala que os nomes não foram escritos antes da fundação do mundo. E tem um versículo que fala que não foram achados nomes escritos no livro do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo. Então, tem diferença de um texto para outro. Um é o livro que foi escrito antes da fundação do mundo, e aí tem outro que pessoas não foram escritas antes da fundação do mundo. Tem que saber separar isso aí. Um está falando que o livro foi escrito antes, e o outro está falando que essas pessoas não foram escritas antes da fundação do mundo. Fala, paizão. E só cabe para essas pessoas, não cabe para outras. As pessoas que recebem O número da besta. o selo da besta, a imagem da besta na sua mão, na sua testa. Só essas pessoas são as pessoas que nunca foram colocadas no livro da vida do Cordeiro. Porque todo o rol da humanidade foi colocada no livro da vida do Cordeiro. E aqueles que não passaram a sua vida completando a fase de crer no Cristo, ou no Cristo que via, ou no Cristo que já veio, então eles passam para a eternidade quando morrem com o nome riscado no livro da vida. Os únicos que não foram escritos nunca, Deus não se preocupou em colocar o nome deles no livro da vida do Cordeiro. Foi esses que receberam a imagem. Aliás, o selo, a imagem não, selo. Na mão, não. Esses nunca tiveram o nome do livro da vida do Cordeiro. Depois vocês acham esses dois versículos. Não me vai a memória dentro do capítulo 13 e capítulo 18, mas eu acho que está os dois no 13. Aí, começou a guerra agora. Agora sim a guerra. Não? Aqui tá aqui, tá aqui. Não, não. A sexta taça. É uma vista da guerra. Sexta taça. Juízes sobre o Eufrates. Abertura do caminho para os reis do Oriente que irão ajudar Israel quando o anticristo vier contra eles na batalha do Armagedon. Apocalipse 16, do 2 ao 16. O sexto anjo esvaziou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, liberando o caminho para os reis que vêm do Oriente. E vi quando da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta saíram 3 espíritos imundos, semelhantes em seus aspectos às rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo mundo, a fim de congregá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. E eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e que guarda as suas vestiduras, para que não ande nu e a sua nudez não seja vista. E eles se congregaram no lugar que em hebraico chama-se Armagedon, Colina dos Degolados. Nossa, eu não sabia que era isso. Colina dos Degolados. Não! Por causa da batalha. Esse batalha vai ser também, não vou falar dela. Pode continuar? Mas eu tá chegando. Calma. Então nós temos aqui, ó, a taça que vai ferir o rio, liberando a passagem para os reis do Oriente. Esses reis do Oriente, nós temos algumas coisas para falar. Os 2 outros seminários vão falar só da forma que eu tinha aprendido anteriormente, mas aí a gente vai explicando mais, a revelação de Deus. Amém. E aí nós temos 2 pontos de vista que podem ser falados nessa situação. Fala comigo, reis do Oriente. Reis do Oriente.
Então você tem a parte oriental próxima de Israel, normalmente é onde estão os seus inimigos ali, sim. Principalmente o Arábia. Ali os inimigos de Israel mais próximos dele no Oriente. Só que se você for um pouco mais para cima desse Oriente, você vai achar outros tipos de orientais. E aí tem um grupo deles lá. Entre eles estão os maiores, que é a China. Porque você sabe que a China está no mundo todo, né? Sim. Através de tudo que eles vendem. São poderosos na América. Então vocês lembram que quem foi apresentar presentes para Jesus foi quem? Os reis do Oriente. Eles estão vindo aonde? E aí, eles vão. Vocês sabem. Abre lá no texto de Lucas. Eu não queria fazer. Lucas o quê? É Lucas? É Lucas, não é? Mas Mateus. Não, acho que seria Mateus, né? Mateus 2, né? Qual é o Mateus 2, Mateus 2. É os dois genealogias, se não está não está não. 2:2. Mateus? Isso. Então, vamos pular o 2:2, já vai para o 2:11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Ouro, incenso e? Mirra. Então, servindo o Jesus Rei, servindo o Jesus Sacerdote, servindo o Jesus Profeta. Então, não eram 3 reis, né, irmãos? Eram. Os 3 magos eram... Esquece isso aí. Eu sei que não era. Ele já falou isso, já bem lá no início. Isso é tradição católica. São reis que vieram do Oriente. Fala, por que você fala reis? Por que você fala reis? Qualquer palavra magos aqui são astrônomos. Eles não de astrônomos. Ia falar os magos. Ele seguiu a estrela. E aí você lembra que tem a profecia de Gênesis e a profecia do Balaão. Falando sobre estrela, tá? É uma cumprimento de uma promessa. Que fala magos. Que é a questão da astronomia. E na verdade é uma coisa ainda anterior à própria astronomia em si, que é a astronomia. Diga amém. Amém. E aí eles vão e seguem até o lugar. Só que quando chegou lá em Jerusalém, porque o rei era Herodes, eles acharam que ia estar no lugar de ele. Aí seguiram para Herodes. E aí a estrela desapareceu. E quando eles voltaram para o caminho de seguir a estrela apareceu de novo e guiou eles. Então eles chegaram com 2 anos de atraso. Jesus já tinha 2 anos que eles chegaram. Então os preserva, as coisas que o povo faz, está tudo errado. Ele já estava na casa dele quando ele chegava. Não estava lá no. Onde Maria teve ele, não estava lá na casa dele, ele já tinha 2 anos de idade. Eles chegaram e ofereceram. Fala assim: carregamento. Carregamento chegou. Carregamento de ouro. Carregamento de ouro. Carregamento de incenso. Carregamento de incenso. Carregamento de mirra. Carregamento de mirra. Assim, tudo que fosse necessário. Tudo que fosse necessário. Para cuidar dele. Para cuidar dele. Até chegar. Aos 30 anos. Aos 30 anos quase. 29,5. Vai se apresentar para João Batista. Tudo que ele precisou para ser cuidado, o pai dele não deixou faltar. Aleluia. Quando ele foi apresentado no templo, Ele foi apresentado no ele ainda era pobre. Ele ainda era pobre. Porque é com 8 dias, então, que ele foi ser circuncidado.
E com mais uns 30 e tantos, uns 40 ali, mais ou menos 40 e poucos, se não me falha a memória, agora falou a quantidade exata de dias, mas dá para buscar os livros das leis, eu não quero fazer isso agora. Então, ele foi apresentado muito antes desses caras chegarem. Quando os caras chegaram, eu estava atrás dela. Então, até lá, tiveram que levar Golias, para apresentar Jesus. E não apresentar Jesus porque apresentava toda criança. Esquece aí, irmão. Isso é tradição nossa. Tem problema? Não tem problema. Mas usa e assuma que é uma tradição. Porque não se apresentavam todas as crianças. Só apresentavam os primogênitos machos. Glória a Deus. É isso que acontecia. Quem era apresentado na igreja eram os primogênitos baixos. Por quê? Porque o primogênito dos homens eram de Deus. E aí, quando Deus colocou os levitas no lugar dos primogênitos, ele falou: todo primogênito macho tem que apresentar. E aí levava oferta. Para o filho não ficar no tempo da oferta assim. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Será o motivo maior da apresentação? Você tem que levar. Põe o texto, aí tem texto lá, vai lá para Levítico, você vai achar certinho. Você está falando da apresentação. Que a oferta da apresentação, na verdade, não era nem Jesus. Purificação da mulher. Eu preciso mudar assim. Diga assim, eles chegaram com carregamento. Eles chegaram com carregamento. Muita informação, só ficar falando. Nunca chegou lá no criado. Isaías 66. Oi. Isaías 66. Não é 66, não, é 66. Isaías 66. Oi. Lê aí. A multidão de camelos te cobrirá. A multidão de camelos, o quê? Te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efá todos virão de Seabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Continua? Oi? Vou ler de novo. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e Efá todos virão de Sabá. Ouro e incenso trarão e publicarão os louvores do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então, esses camaradas aqui, eles estão vindo, ou são os de olhos puxados, que estão vindo e passando por Midian e Efá, passando por Sabá, e aí depois eles vão para onde está o menino para oferecer o incenso. Ou não são os de olhos puxados que estão vindo, mas são os próprios que são de Midian e de Efá passando em Sabá fazendo o incenso. Então, deixando as duas possibilidades que existem para esse texto. Porque antes eu só via como uma possibilidade que eu só aprendi desse jeito. Mas aí. Então, quando tem essas duas possibilidades, agora o rio vai se abrir no Apocalipse 16 para que passem os reis do Oriente. Então você tem que pôr na sua cabeça: pode se referir aos chineses, japoneses e todo o povo ali, que a gente chama de Ásia, mas que ali é o Oriente de Israel também, um Oriente mais tardio do que o Oriente Próximo. E aí, pode ser eles, mas pode ser alguns do Oriente bem próximo deles também. Amém. Pode ser que aconteça alguma mudança no coração, na mente, Deus propondo eles, porque alguns vão chegar para ajudar Israel. Então, vai ter gente que vai vir contra, vai ter gente que vai vir a favor. Aleluia. Vai falar assim para o seu irmão: quando muitos quererem se levantar contra você, Quando muitos quiserem se levantar contra você, mas Deus vai estar na peleja contigo. mas Deus vai estar na peleja contigo. Ele vai lembrar. Ele Vai levantar alguns A se levantarem ao teu favor. a se levantar em seu favor. Glória a Deus. Aleluia! Glória! Aleluia. Aleluia. Nesse texto, não, já foi lido, né?
Agora é a sétima taça. Então, a besta vai sair da boca da besta do falso profeta, espíritos de Malignos, como rãs. como rãs. Três espíritos. São espíritos de engano que vai congregar as nações para a batalha. Mas você vê que antes disso acontecer, o rio foi seco para os reis do Oriente passar. Então os reis que estão vindo do Oriente não estão vindo contra Israel, estão vindo a Favor. Aleluia. Glória a Deus. Vai. 2:26. A sétima taça. Juízo sobre as potentes. Oh, meu Deus, volta. A sétima taça. Juízo sobre as potestades do ar. A taça do cumprimento profético, cumprindo a segunda parte da redenção, a destruição da Babilônia. Apocalipse. Então, não tem jeito. A Babilônia será totalmente, não vai sobrar vestígio algum dessa verdade. Apocalipse 16, 17 e 21. O sétimo anjo esvaziou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do santuário celestial, do trono, dizendo: Está cumprido. E houve relâmpagos e trovões retumbavam. E ouviu-se o som de um grande e forte terremoto, o qual nunca houve desde que os filhos dos homens estão sobre a terra. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e veio à memória de Deus a grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados, e do céu caíram sobre os homens grandes pedras de granizo, cujo peso era quase um talento, 34,28 quilos. E os homens blasfemaram de Deus por causa daquelas pedras, pois a sua praga era extremamente grande. Agora, você sabe que essa Babilônia, ela não só é a falsa igreja ecumênica, mas ela também é uma grande cidade. Então, vocês querem ouvir o nome? Roma será destruída. Glória a Deus. Roma! Até a cidade, não vai ter nem memória dela. Agora chegou a batalha. Vocês percebem, presta atenção nisso, vocês percebem que mesmo o falso profeta se levantando para destituir o poder da falsa igreja, porque ele vai ficar reinando junto com o anticristo da segunda parte, e não a falsa igreja. A falsa igreja só na primeira parte. Mesmo ele se levantando contra ela, ainda a cidade vai estar de pé. Mas quando chegar a última taça, acabou. Armagedon, Armagedon, terra do Deus, foge trovão, Armagedon. Batalha da Armagedon. Tá quase dormindo. Quando se dará a batalha da Armagedon, quem são os envolvidos na batalha, Carol? E como ela vai findar? Como ela findará? Começa por aí. Aqui. Dá um zoomzinho aqui. A batalha de Armagedon se dará pouco tempo após a ressurreição das 2 testemunhas dos santos de Israel e dos mártires da grande tribulação, e no fim dos 7 anos da grande tribulação. O Senhor Jeová passará seu exército em revista. Estaremos prontos, mesmo sendo transpassados por espadas, não morreremos. Como é que está escrito isso aí? Se a gente morrer de espada, a gente não morre. Sendo traspassado, irmão. O camarada vai pegar a espada assim, ó. Chave, Vinícius. O Vinícius vai dar risada na cara dele. Não, se furou só até a metade. A espada chegou na metade. A Vinícius vai olhar. Pula pra frente lá. Que é ele?
Vocês vão ver isso na Bíblia, vocês vão ver isso na Bíblia. Conversa, vai, continua. Pois já estaremos com o corpo glorificado. Estaremos junto com o Senhor Jesus Cristo, vindo com Ele como ladrão. Estaremos em nossas cavalarias celestiais. Um exército organizado e pronto para a batalha será a igreja, junto com o Senhor Jesus Cristo. Ele estará com seu cavalo branco, veste salpicada de sangue, olhos como chamas de fogo, a espada na sua boca, no manto da sua coxa No escrito... manto da coxa! Se não tem isso na sua tradução, não tem. Mas não é na coxa direto, está escrito. Não é escrito para cavalo querer fazer tatuagem, não. Porque os jumentos teológicos, que aí eles sabem que o texto de vídeo não serve para falar da tatuagem atual, porque era tatuagem do morto, que era tatuagem de idolatria. Então, eles, porque são liberais e querem fazer tatuagem, em vez de simplesmente só falar, não tem nada que me proíbe, eu vou fazer, acabou? Fazer é o problema dele, embora eu não concorda que faça, não faça. Verdade? Aí o que a gente vai fazer? Aí os caras, para apoiar o que ele quer, o desejo carnal dele, aí ele vai lá no Apocalipse. Fala, Jesus tem que tatuar animal, não é na terra, é no manto da glória. Você acha que Jesus estava com a perna nua, seu cara? Que blasfêmia! Meu Deus! Não, é muita burrice. Jesus já está com a perna nua aqui, ó. Para na coxa dele, está a perna nua para os outros ver tatuagem. A sua vida toda vestido vai mostrar o dedo agora que está glorificado. E que fita tatuagem? O anjo. Meu Você se encaixa quando alguém falar essa burrice, dá risada. Dá risada, Sama, dá risada, gargalha. Para a pessoa se sentir constrangida e falar, por que você está fazendo isso? Aí você vai falando. Porque você é burro! Não me perdoa, porque eu percebi que você não conseguiu compreender. Eu sei que você queria falar que você é ignorante. Olha que eu acho que é educado. Você não percebeu que está. Você vai e explica. Você não acha que Jesus está nu? Ai, Você acha que Jesus está vindo nu? Você conseguiu se dar escrito na coxa dele? Vestido. Cada coisa, você tem que explicar o óbvio. Ai. Vai, lê, Carol. No manto da sua coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estaremos o seguindo estaremos com as nossas vestes de linho branco e puro, tipo da justiça dos santos. Você já sabe o texto que está lá no Apocalipse. Neste dia pelejaremos em favor de Israel, assim como os reis do Oriente, filhos de Abraão, com quentura. Os irmãos de Israel de olhos puxados do Oriente como China. Nesse texto eu acabei deixando os filhos de quentura podem ser, e a maior probabilidade deles serem os da China e do Oriente, mas também há a possibilidade de alguns deles também serem do Oriente próximos. Então são duas as possibilidades que eu tenho que deixar depois por aqui. Vai lá. Joel 2, do 1 ao 9. Agora é o que a gente precisa. Esse é um dos textos mais fortes, mas antes dele vamos ler Zacarias. Eba! Aquele que a gente quase sempre lê. Zacarias 4. O Zaca. Show! Vamos ver a primeira vez, gente. Ele já achou esse areia. também achei. Também achou? Essa palavra a gente precisa não sei. Deixa eu. Zacarias 4? Zacarias 4. Ah, tá. Por um número não sei. 14.
Mas para acontecer, fala assim, para acontecer Zacarias 14, Para acontecer Zacarias 14, tem também Zacarias 13, Zacarias 13 Zacarias 12. e Zacarias 12. 14, vamos ler Zacarias 12. 12. 12 o quê? Não, mas calma aí, deixa eu pegar a ordem certinha para ler. Quero ler na ordem. Antes disso, vamos lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo de número... Não, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses? Eu estou querendo colocar ordem para vocês, tá, irmão? Deixar Mas 5? cronológico aqui para ficar... Capítulo O capítulo 5. Calma aí. Deixa eu me sintonizar aqui, cara. Tô vendo. Que Deus nos destinou para a sua ira, mas para a aquisição Capítulo 5. 5, 5? Porque todos vós sois filhos das 5, 2. 5, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando... Virá como um ladrão de noite. E aí todo mundo se arrebata ali. Mas não é não. Já sabe que é a vinda literal de Cristo na batalha do Armagedon. Aí dá para ver que é a saída da igreja, a vinda literal de Cristo na batalha do Armagedon. Então, na batalha do Armagedon, ele vai vir como ladrão de noite. Que é aquele. Ele vai explicar para quem que é. 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Por quê? Quando tiver os 3 anos e meio primeiro da falsa paz, todo mundo está aqui da paz e da segurança. Daqui a pouco começa a destruição, começam os feiticeiros, as 7 casas, os feiticeiros, as 7 trombetas, as 7 casas, os 3 ares, e aí, no final, a batalha. Diga amém. Amém. Isso aqui é que é o momento que esse povo vai perceber. Não é paz, é destruição. Aí, verso de número 4, cara. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Vocês não estão Em trevas. A igreja não está em trevas, a igreja está em luz. A igreja está surpreendida. Fala assim, nesse dia, eu vou ser surpreendido. Fala assim, Israel vai ser surpreendido. Vai ser surpreendida. As nações serão surpreendidas. As nações vão ser surpreendidas. O meu Senhor, O meu Senhor estarei surpreendendo. estarei surpreendendo. Antes eu vou falar o texto. Mas você vai chegar no texto, né? Então vamos primeiro agora Zacarias. Vamos lá, Zacarias é forte. Ele diz interessante. Vamos 14. É o dia do Senhor? Zacarias 12, vai no 12, eu vou ler, irmão, que eu vou dar uma acelerada para adorar. 12, e naquele dia o Senhor Jeová defenderá os habitantes de Jerusalém. Lembra da batalha? Eles não vão vir contra Jerusalém, contra Israel, por causa dos 3 espíritos que reuniram as nações contra eles. Olha o texto, naquele dia o Senhor Jeová defenderá os habitantes de Jerusalém, de tal maneira que o mais fraco entre eles será como Davi. Nossa, o mais fraco. Você lembra quem foi Davi? O mais fraco, cara. Nossa. O mais fraco vai estar lutando igual Davi, cara. Matando leão. E você já sabe que não vai ter mais escola, não vai ter bomba, não vai ter nada, porque tudo foi destruído no Leviatã. Só espada. Tudo já foi destruído no Leviatã. Acabou a bomba atômica, não sobrou nada. Acabou. O bichinho brincava com essas coisas. Vai brincar com essas coisas.
dormir, bombar pão, o bicho vai tranquilo, ele foi feito para esse dia. Então, tudo que vai acontecer lá, eles tentando destruir por causa do movimento, vai dar em nada. E Deus vai fazer de ser uma lixeira para destruir tudo que os homens fizeram de mundo já. E aí só vai sobrar as armas medievais que eles tinham. Glória a Deus. As espadas que estão por aí, em todos os cantos. Todos lá gostam, machadinha, tudo que você conhece de arma branca vai para a guerra não vai ser guerra igual a vai ser estilo antigo. Por isso que os caras vão tentar igual da vida. E a casa de Davi será como Elohim, como o anjo do Senhor Jeová diante deles. Vai estar aparecendo que o anjo estava na frente. Aí você vai entender por que parece que é o anjo que está na frente. É vocês que vão estar. Glória a Deus. 12:9. E naquele dia tratarei de destruir as nações que vierem contra Jerusalém. Bom, as nações que vierem, vai tudo cair. Não fica de pé. 12:10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei um espírito de graça e de súplica. Aleluia. Fala assim no avivamento. Avivamento de Israel. Glória a Deus. Vai então derramar o espírito. Lembra a diferença de derramar o espírito e derramar do espírito? Sobre a igreja, lá em Atos começou a derramar do Espírito. Antes do arrebatamento, é o derramar do Espírito. Só que sobre Jerusalém também vai haver um derramamento com o Espírito. Ele vai derramar o Espírito de graça e de súplicas. Glória a Deus. Derramarei o Espírito, não é do. Derramarei o Espírito de graça e de súplicas. E aí eles vão se quebrantar. Quando eles estiverem no maior quebrantamento, aí olha o que Jesus vai fazer, o que Deus vai fazer. E farão pranto como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente como quem chora pelo primogênito. E eles vão ver aquele a quem eles transpassaram. E quando eles veem Jesus, irmão, aqueles que eles transpassaram, Israel vai entrar num pranto, num quebrantamento, num choro. Deus vai encher eles do Espírito de Deus. Aleluia. Cheios! Lembra de Sansão quando estava cheio de fazer? 12:11. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como pranto de Haddad e Rimon. Haddad e Rimon. Do Egito, que é onde vai ser a batalha da nação. E a terra planteará cada família com o seu lamento, e ele vai trazer todo mundo que vai estar chorando. Aí pro 13, olha pro 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta na casa de Davi para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e de toda a impureza. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor Jeová dos exércitos, que cortarei o nome dos ídolos, jamais haverá memória deles, e também estiparei da terra os profetas e os espíritos imundos. E aí vamos pular, porque senão muita coisa. Verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são essas? As tuas mãos é o Senhor. Os teus braços, então ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Eles vão olhar para aqueles que eles transpassaram, eles vão chorar, eles vão receber o derramamento como um Espírito, e eles vão para a batalha já cheios do Espírito. Aleluia. Zacarias 14, verso 1. Eis que vem o dia do Senhor. Eis que vem o dia do Senhor Jeová, em que todos os seus despojos se repartirão no meio de ti. Pois ajuntarei as nações para a batalha contra Jerusalém, e a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres violentadas, e a metade da cidade será para o cativeiro. Mas o remanescente do povo será botado da cidade. Então, quem que trouxe eles para a batalha? Deus. Vai ser ler lá no Apocalipse. Saiu o Espírito imundo da boca do falso profeta e do anticristo. E agora? Já ouviu a frase do Martin Lutero? Que o diabo é o diabo de Deus? Ele não foi criado para ser diabo.
Ele foi criado para ser um anjo conforme ele era, um luzeiro, um querubim ungido. Mas pela sua rebelião, ele virou o adversário, o acusador. Mas, nessa posição de adversário e de acusador, ele não tem autonomia. Aleluia. Deus fala. Glória a Deus, aleluia. Só que Deus queria que essa batalha acontecesse para poder se revelar para a nação de Israel. Ele sabe a dureza da nação de Israel. Quando essa batalha acontecer, vai ser o momento que ele vai se revelar. E Israel vai entrar para o reino de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso, gente, Israel entrar para o reino. Então, ele permite esse espírito sair da boca do anticristo, do falso profeta, as nações virem para a batalha, para ele poder se revelar para a nação de Israel. Porque eles são tão duros que até hoje eles não se entregaram. A nação como um todo. Existem alguns judeus que se convertem, não a nação, mas nesse dia toda a nação se converte. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Porque no período, irmão, nós chegamos a ler na apostila, mas você tem que lembrar, no período dos 3 anos e meio finais da grande fundação, Israel vai ser levado por Deus, arrebatado para o deserto, para ser protegido. Glória a Deus. E é o texto lá de Apocalipse 12, lá. Dragão vai atrás da mulher que deu luz ao filho para poder ir contra ela. O Senhor guarda a mulher lá no deserto. Amém. Então, ele guarda por quê? Porque a nação vai se converter nesse período. 14:3. Então o Senhor Jeová sairá e pelejará contra estas nações como quando pelejou no dia da batalha. Seus pés pousarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será pendido para o meio, para o Oriente e para o Ocidente. E um grande vale será formado, e metade do monte se apartará para o norte, e metade do monte para o sul. Fala assim, no lugar que ele mais sofreu, que ele mais chorou, ele foi traído com um beijo no rosto. Ele foi traído com um beijo no rosto. Séria. Fala, é nesse mesmo lugar. Ele voltará em glória. E os que rejeitaram, reconhecerão publicamente. Então, se você passou por alguma humilhação, chorou demais, mas estava íntegro na presença de Deus, Deus vai te levar nesse lugar de novo. E lá Deus exaltará o nome dele. Glória a Deus. Na sua vida. Ele faz isso. Aleluia. Fala assim, isso é equivalente. Isso é equivalente a Joel 2. A Joel 2. Isaías 13. Isaías 13. Do 2 ao 6. Do 2 ao 6. Joel 2. Joel 2. Do 1 ao 11. 11. Apocalipse 19. E Apocalipse 19. Especificamente para te deixar de mundo. Então, Joel 2, do 1 ao 11. Isaías 13, do 2 ao 6. E aí, Apocalipse 19 também. Vamos lá. E vós fugireis pelos vales dos montes, pois o vale dos montes chegará até Azazel. E fugireis como fugistes no dia do terremoto de Uzias, rei de Judá. Israel, inicialmente, vai estar desesperado, fugindo, porque até então, Jesus não tinha aparecido para ver o derramamento do Espírito de graça e de súplica. Esse derramamento só vai acontecer quando Jesus aparecer e eles verem ele. Glória a Deus. Antes disso, Israel vai estar desesperado, fugindo. Mas quando eles verem vier o derramamento com o Espírito, aí eles vão virar a batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra? Então virá o Senhor, Jeová, meu Deus. Vê aí no texto, irmão, vai. 14:5, final. Olha lá. Então virá o Senhor Jeová, meu Deus. E todos os seus santos com ele. Fala aqui é Jesus. Aqui é Jesus. Então, se você não tinha um texto que fala que Jesus é Jeová, acabei de te mostrar. Aleluia. Glória a Deus. Ele é igual a Apocalipse 19:11. Ele é Apocalipse 19:11 aí, Carol. Ou qualquer um que achar mais rápido. 11. E viu o céu aberto e eis um cavalo branco, e que estava sentado sobre ele, chama-se fiel e verdadeiro, e justo e peleja com justiça. Continua. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas,
sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido com vestes fingidas de sangue, e o nome dele pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E seguiam os exércitos do céu e cavalos brancos, Ó! e um fino branco e puro. E da sua boca saíram as duas espadas para sair com elas as nações. E eles arregerá com varas do céu. Você viu que o texto não fala seguiam no o exército do céu? Fala os exércitos. Os exércitos. Fala assim, os anjos Os anjos e a igreja. e a igreja. Não, os exércitos vão estar todos envolvidos. Glória a Deus. Os anjos pelejando contra espíritos imundos. Nós no meio da batalha junto com eles. Aleluia, glória. Literalmente. Olha lá. Voltando para 14:6 de Zacarias. E acontecerá naquele dia que não haverá luz clara, nem escuridão espessa, entre parênteses da minha Bíblia, explicando, as estrelas dos luzentes se retirarão. Então, diga assim, Gênesis 1:3. Gênesis 1:3. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Por quê? Porque os anjos, Miguel e os seus anjos no capítulo 2 já fizeram a limpeza da entrada da cidade. Agora a cidade foi estabelecida nas regiões celestiais e está visível. Como foi em Gênesis 1:3, que ainda não havia sol, não havia lua, não havia estrelas, mas na parte da tarde houve luz, assim também na parte da tarde haverá luz sem sol, sem lua e sem estrela, só a cidade brilhando. Glória a Deus. Haver luz. Diga luz. Luz. 14:7. Por isso que o 7 explica, ó, mas será um dia conhecido do Senhor Jeová, nem dia nem noite, mas ainda na parte da tarde haverá luz. Glória a Deus. Gênesis 1:3. Marca, irmão. Faz que nem eu, risca a Bíblia, faz, marca. 14:8. E acontecerá naquele dia, no verão e no inverno, fluirão águas vivas de Jerusalém, metade delas para o mar oriental e a outra para o mar Mediterrâneo. Diga amém. Amém. Que aqui são aquelas águas, porque quando ele pisar, que rachar os montes, e aí vai haver um abalo sísmico na terra, então a fonte subterrânea que tem debaixo do templo vai sair na porta. Vai sair. E as águas vão correr. E aí vai fazer sim um grande rio. Glória a Vai Deus. escorrer para o mar grande, mar Mediterrâneo. Vai para o mar morto também. Vai sarar as águas do mar morto. Zacarias 14:9. Então o Senhor Jeová será rei sobre toda a terra, porque vai começar o milênio logo quando terminar a batalha do Armagedon. E naquele dia um só será o Senhor Jeová, e um só será o seu nome. Fala quem é ele? Quem é ele? Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Fala por quê? Por quê? Para cumprir Colossenses 2:19, né, Carol? Colossenses 2:19, lê. Pode ver? Pode. E não ligado à cabeça da Não. todo o corpo. 2:9. 2,9. Ah, 2,9. Eu falei 19. Porque nele habita. Lê alto. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pronto! Ele habita. A divindade fala assim: é um nome É um nome para 3 pessoas. para 3 pessoas. Então, o Pai é Jeová, o Filho é Jeová, o Espírito é Jeová. Aleluia! Quando você lê Jeová no Antigo Testamento, dependendo do contexto, está falando do Pai, dependendo do contexto, está falando do Filho, dependendo do contexto, está falando do Espírito Santo, dependendo do contexto, está falando dos 3. Glória a Deus. Então, no Filho habita corporalmente a plenitude da divindade. Por isso o texto diz: naquele dia um só será o Senhor Jeová. Glória a Um só Deus. será o seu nome. É Cristo na terra. Glória a Deus. Agora você pode acabar com os testemunhos de Jeová, desmontar, deixar eles sem banco sobre a divindade do Filho. Vai, Joel 2. Vamos lá, Joel 2. Eu quero pelo menos
terminar isso aqui hoje. É correndo. Agora eu leio. Não, tá na apostila também, mas eu vou no texto. Acompanha. Dá 2. Tocai o chofar em Sião, tomai em alta voz do meu monte santo, tremei todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor Jeová vem e está perto. Então, anunciem a Israel a vida da batalha. 2. Porque se aproxima o dia de tristeza, dia de estrela, de densa escuridão, como a alma que se estende sobre os montes, assim virá o povo grande e poderoso, que nunca houve nos dias antigos, nem depois dele haverá pelos anos adiante nas gerações seguintes. Pergunta: quem são? Quem são? 6. Glória a Deus. Uau, vou repetir de novo. Fala assim: esse povo, versículo 2, sou eu. Ainda bem que eu falei pra mim. Diante dele o sono do fogo, e de trás dele a brasa a chama. Diante dele a terra é como um jardim do Éden. Olha só, o povo está lindo, a terra está linda. Olha quando eles estão assim, o que acontece? Um alho do deserto. E nada escapará dela. Por quê? Porque é a hora da batalha. Bom, pensa a bagaceira que você vai fazer. Então, quem entrar no caminho está lascado. Vai falar para o povo da fala eles nem sabem o que espera eles. E você, que é a pessoa no caminho, nesse dia você vai estar virado um giraia. 2,4. Olha o texto. O seu aspecto é como aspecto de cavalos e correm como cavaleiros. Bom, você já viu um cavalo ter medo de guerra? Não. O cavalo se ri da guerra, é o que Jorge disse. Ele vai pra cima, meu. É assim que vai estar tua cara vai estar. Você está querendo, eu estou querendo, é muito mais. Como os troncos de carros de batalha sobre o cume dos montes irão saltando, como crepitar da chama de fogo que consome o restolho, e como o povo poderoso ordenado. Olha aqui que está escrito ordenado. Fala, por quê? Porque Deus já passou os exércitos dele na revista. Pronto, você vai ter essa aí. Vai, fala para o irmão que está aí. Fala, Deus vai passar. Deus vai passar os exércitos. Vai estar todos enfileirados. Vai estar todos ordenados. Cada um indo para a sua missão. Glória a Deus. Ninguém vai fazer nada errado. Glória a Deus. Não tem jeito de eles escaparem. Só se eles falam. 12,6. Eu quero que alguém leia outra tradução, porque a minha aqui, em outras traduções, tem vários que saem errados. Zacarias? É Jó? Não é Joel? Eu quero que você leia a sua. Eu quero a sua, não é a sua. Diante deles virão os povos, todos os rostos são como cisnadura da panela. É Joel? É Zacarias? Joel. Calma aí, Joel 2,6. Né? 12,6. Diante dele tremerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Eles vão ficar acima quando eles verem. Como valente? Isso é comigo, né? Eles vão ficar. Diante deles, mortos, o grupo dos mortos, se tornaram. Eles vão estar apavorados. Quando eles perceberem que vai estar uma grande multidão, irmãos, nós vamos vir de grande multidão para auxiliar Israel.
Glória a Deus. Ó 7. Correm como valentes, como homens de guerra, e escalam as muralhas. Você poderia voar, mas você vai escalar só para deixar eles mais dentro. Você poderia voar, irmão, porque as leis da gravidade não se aplicam para quem já foi para você. Glória a Deus. Aleluia. Cada um passa por sua fileira, por sua rota, não se desvia da sua fileira. Já viu aqueles exemplos? Quem já viu aqueles filmes? Homem gosta, não sei se as mulheres gostam, mas homem gosta. Aqueles filmes antigos de batalha, assim, que quando vai pra batalha, tá aquelas regiões formadas, aí tem os quadrados com as fileiras assim. Ninguém sai, não, só vão gritar. Imagina isso aí. Só que eu gosto da cara da balão. Ela tá assim agora. Quando você for treinar lá na Jerusalém para ir para a batalha, você vai vir toda feliz. Você vai aprender. Você é criativa. E não se empurram entre si, senão cada um vai por sua rota. Ainda que caiam entre as armas, não se ferirão. Quem está aí na sua tradução? Se lançarão das espadas. Se arremessarão. Isso. Leia. Ninguém apertará o seu irmão, marchará cada um para o seu lado. Toda a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. O livro está vindo, faz. Estava na cabeça. Vai dar bom do cara. Tá lascado, irmão. Quando ele vê que te pulou para as bases, você continuou ouvindo. Agora o maior. Fala assim. Olá. Olá. Um texto. 1 Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Jesus vem como ladrão. Jesus vem como ladrão. Eu venho com ele. Texto 2:9. Sairão pela cidade, correrão sobre os muros, subirão sobre as casas e entrarão pelas janelas como ladrão. Aleluia. Você está lendo na sua Bíblia. Entrarão pelas janelas como Ladrão. Jesus vem como ladrão e a igreja também vem como ladrão. Aleluia. Aleluia. Diante dele estremecerá a terra e céu, se abalará o sol, a luz ou escurecerão e se retirará o esplendor das estrelas. Aí você já sabe onde é que está a Diante 11, o Senhor Jeová levantou a sua voz diante de todo o seu exército, porque muitos são os seus arraiais. O poderoso é o que executa a sua palavra, porque grande e muito terrível é o dia do Senhor Jeová. Tem um pedaço. Aleluia. Fala para esse mundo canal. Essas naçõezinhas conhecerão o poder da nação celestial. Nação santa. Vai lá, correndo. Isaías capítulo 13. O quê? 2. Estabelecei uma bandeira sobre a alta montanha, elevai a voz para eles, chamai-os com as mãos para que entrem pelas portas dos príncipes, porque aqui é a ordenança que nós vamos estar recebendo. Ordenei aos meus santificados, sim, eu mesmo, chamei os meus valentes para o serviço da minha ira, os que se regozijam na minha grandeza. Escutai o tumulto que se ouve nas montanhas como de uma grande multidão. Escutai o estrondo dos reinos das nações reunidas, o Senhor dos exércitos passa e revista as suas tropas da guerra. Aleluia! Eu estou mostrando para
que você lá no céu vai ser treinado. Depois que você for treinado, ele vai colocar em ordem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você vai lá e faz acontecer. Está escrito isso. Mas fala para o irmão que vai falar, você já está sabendo o que vai acontecer. Já está sabendo o que vai acontecer. E aqueles que não sabem, vai ser treinado, vai chegar no céu. Puxa, nem coisa nada. Eu pensei que isso era glória, glória, aleluia. Isso é só para caramba. Santo, só santo, santo. Glória, glória, aleluia. É mais trabalho. Aí você trabalha. Todos aqueles que tu fizeste, Fala assim, a primeira parte. A primeira parte Nosso trabalho. do nosso trabalho. Glorificados. Glorificados para a implantação. para a implantação Do reino de Cristo no do reino de Cristo na terra. Quando o reino estiver implantado, aí você vai ter mais trabalho. Aí você vai ter mais trabalho. Aí você vai falar assim, e um monte de gente. E um monte de gente achando que vai ser arrebatado. que vai ser arrebatado Só para ficar. só para ficar. Isso aqui mesmo. Vai,